Continuando com a série de vídeos explicativos sobre o filósofo Henry Jonas, agora o Wilson vai explicar um pouco sobre a importância dos imperativos de Jonas e de Kant e a sua diferença. Podemos começar então com o imperativo categórico de Kant, que se diz age de tal modo que a máxima de sua ação se converta em lei universal, que a preocupação aí então é que as pessoas agissem de tal modo que se convertessem em uma lei. Podemos colocar aí então como uma base mais pragmática os diálogos que acontecem na Alemanha sobre a bioética, sobre uma diversidade de disciplinas, sobre esse século das biotecnologias em que estamos inseridos. Podemos ver que o Kant ele quer que os homens discutem ou façam da melhor maneira possível esse debate, que digamos que a realidade da bioética, podemos destacar ali os pensadores vinculados em religiões, que não importando o credo no momento, e destacar os cientistas e os tecnólogos, que eles fazem ali o debate multidisciplinar, e a gente deve-se muito a Kant por agir conforme o seu imperativo, que a Kant ele queria que as discussões não fossem taxadas como ideologias, formas de ideologias com pensamentos já formados, e aquele pensamento e acabou, como igual a crença tem do lado ali a tecnofobia versus tecnolatria. E a tecnofobia seria o medo da técnica, e as tecnolatrias seria ali achar que a técnica iria resolver todos os problemas da humanidade. Portanto, isso é ingênuo e infantil, como diz muitos pensadores. Então Kant ele quer ali um justo meio, a fim de que essa sociedade possa viver com a mais alta sabedoria possível. Então, para se tornar lei universal, não pode ter o que não pode dominar, não pode dominar os laços hegemônicos, tanto os dogmáticos também não pode dominar, mas sim deve dominar ali uma lei que cesse da melhor maneira possível o justo meio entre as ações. Qual seria a real contribuição do Kant para a atualidade? A atualidade seria que, para se tornar lei universal, deve-se chegar a um consenso entre as pessoas, onde nem a posição, como eu coloquei como exemplo, nem a tecnolatria, nem a tecnofobia, esses exemplos de sentimentos não devem ficar a primeiro plano. Portanto, nem o uso da técnica deve ser usado de maneira sábia e com a maior sabedoria possível, a fim de não trazer estragos à humanidade. E não deve-se ter medo da técnica a fim de um avanço que seria bom para a humanidade, ou taxar as tecnociências como demoníaca, ou satanizá-las, ou divinizar ela. Portanto, ela é uma disciplina que nasceu na década de 70, a fim de fazer o homem a repensar novos valores. Kant buscava fazer uma lei universal, não somente na área da bioética, mas em todas as áreas, buscar ali atores humanos que fizessem do seu diálogo a mais alta sabedoria possível,
e que tivesse um grande desempenho nas decisões a serem tomadas. E Jonas? O seu imperativo, Explica sobre ele. o imperativo jonasiano age de tal modo que os efeitos de situação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida sobre a Terra. Podemos dizer então que o imperativo jonasiano ele se preocupou com várias áreas ao mesmo tempo. Por Morin nos introduz a complexidade, o pensamento jonasiano e o seu imperativo, porque ele volta-se à essência, volta-se à existência, e ele volta-se mais não apenas na destruição física do mundo em que vivemos, mas daquela desconstrução e aleatória reconstrução de nações sobre nações e de gerações e de homens do futuro, uma nova responsabilidade e um novo dever perante o futuro, que o homem deverá ter um dever perante o futuro. O que exalta o imperativo dos dois? O imperativo jonasiano, ele exalta, ele é um determinismo. Ele não exalta o sujeito, ele não exalta a consciência, mas ele está preocupado com os efeitos que a técnica pode causar a curto e a longo prazo. E devido à onipotência que a técnica oferece, com os efeitos nefastos e incontroláveis, o imperativo pretende controlar esses impactos e propor um controle em cima dessa nova ciência, dessa nova técnica que surgiu na década de 70, em 1970. E o Kant? O Que Kant, exalta? ele exalta o sujeito, a ação e a liberdade do sujeito, que a liberdade deve ser aproveitada da melhor maneira possível. E o sujeito, exalta o sujeito por ser por o sujeito ter uma liberdade nas questões que são chamadas de larga maneira, que são vastas, focados na bioética. Ele tem muito a deixar no seu imperativo no âmbito da bioética, porque a bioética trouxe à tona uma multiplicidade de questões a serem analisadas e refletidas à luz da sabedoria, e Kant exalta que homens devem refletir da melhor maneira possível a fim de que não ocorra uma desgraça, que ocorra alguma coisa que não havia pensado, não havia debatido, não havia ou precipitado.